Olá pessoal, hoje eu vou fazer o unboxing, ou na verdade são dois unboxings, mas eles se referem a um mesmo tipo de oráculo, um oráculo alemão de um período da história alemã, da política alemã, das artes alemãs, chamada Biedermeier, que se localiza em torno de 1850, 1870. Esse talvez seja um dos oráculos mais populares dentro da Alemanha. Ele chama-se Kipper. E ele tem nesse momento, né, nos tempos atuais, ele está tendo um retorno muito grande, um interesse novamente muito grande despertado nele. Ele é muito interessante como oráculo, extremamente eficiente, e um dos grandes mestres dele é aquele jovem alemão chamado Malkiel, que tem um dos canais de vídeos mais famosos do YouTube. A maioria dos vídeos do Malkiel são falados em alemão. Os outros, sobre baralho Lenormand e também sobre o Kipper, são em inglês. Mas aviso de antemão que o inglês dele é realmente muito, muito ruim. Mas dá para a gente entender perfeitamente o que ele quer comunicar. Certo? E por que eu vou fazer dois unboxings? Porque, na verdade, o Kipper original, datado de 1850, mais ou menos, que eu tinha, ele desapareceu numa mala que foi perdida num voo, enfim, e eu não tenho mais a ele. Eu tenho usado para os meus estudos este Kipper, que é da mesma dupla que fez o Mystical Lenormand. Eles fizeram um Mystical Kipper. O Kipper também tem 36 cartas, certo? E eles se referem muito, tem diversas cartas de pessoas, né? Então, o que significa que ele se refere a um período, ele foi criado num período em que a vida social, a representação social era muito ativa. O período Biedermeier é um período na história alemã de uma conduta militar muito grande. Então ele tem muitas cartas que se referem à justiça ou aprisionamento. Mas a leitura dele é muito agradável, muito interessante. E o que eu vou fazer primeiro é mostrar para vocês, abrir para vocês o que é o Kipper original, certo? Então vamos lá. Como sempre, é uma luta abrir esses envelopes. Aqui. Não é muito fácil de encontrar esse baralho. Aliás, é fácil desde que você tenha o endereço correto na internet. É uma loja na Alemanha que só trabalha com esse tipo de material. Ele, na verdade, é uma dificuldade, para mim foi uma dificuldade muito grande, porque como eu não falo alemão e o site deles é somente escrito em alemão, eu achei mais complicado de trabalhar com eles. Mas graças a Deus eu tenho um amigo que mora na Alemanha que acabou realizando a compra para mim dentro do site. Esse é o Kipper alemão, original. Evidentemente que é reeditado sempre, né? E a gente pode abri-lo. São 36 figuras, como eu disse, que vai o homem, a mulher, o encontro, a conversação, o homem mais velho, a mulher mais velha, a carta com boas notícias, a pessoa falsa, a viagem,
a, a movimentação, dinheiro, a jovem moça, o jovem rapaz, de uma certa forma, a desesperança, né? Aqui o amor, aqui a pessoa em seus pensamentos, o presente, a criança, o caixão, a casa, o interior da casa. Aqui é interessante, porque nós temos a casa também no baralho Lenormand, né, que representa a nossa casa, a própria casa, o imóvel casa, representa também nossa família, representa a nossa vida em família, um pequeno negócio. E aqui nós temos o interior da casa, um salão dentro de casa, da casa. E isso era muito comum no século XIX, as pessoas receberem os mais íntimos numa sala mais íntima. Havia uma sala que era de uso assim para os convidados, para os estranhos, para festas e ocasiões especiais. E havia uma sala que era a sala da família, aonde a família ficava com todo o conforto, com também objetos de arte e tudo mais. E a diferença é que se isto daqui representa a casa, o pequeno negócio, a família, isso daqui representa o interior das pessoas, né? A maneira de ser de cada uma delas. A figura militar. Lembre-se que eu disse que Biedermeier é um período militar da Alemanha. A prisão. Eu minto, isso aqui é o fórum. Fórum, isso aqui é o ladrão. Isso daqui são as grandes honras. O equivalente é uma carta que equivale bastante à carta da lua no baralho Lenormand. Ele fala de honrarias, ele fala de diplomação, ele fala de méritos, grande sorte e também dinheiro de trabalho, o pensativo. Esta é a carta da prisão, esta é a carta do aconselhamento jurídico. Como vocês viram, eu disse para vocês que havia muita carta referente à prisão ou à justiça. Foi um período de muitas prisões na Alemanha, de ordem política. A carta chamada Pequena Doença. Essa carta se refere a pequenos mal-estares que a gente possa ter e mais uma série de outras palavras-chave, mas também se refere à única carta que tem um homem e uma mulher sentados numa cama. Né? Então ela também pode ser usada para se referir a sexo, a vida sexual das pessoas. Desespero, angústia, o trabalho, literalmente o trabalho manual, não é o trabalho, aquele trabalho mais de escritório, o trabalho intelectual. Essa carta é o que se refere ao trabalho manual. O caminho. O que é muito interessante, eu vou aproveitar essa carta para mostrar para vocês. No Kipper, o Kipper tem uma leitura muito parecida com a do baralho Lenormand na disposição das cartas. Mas é muito importante no Kipper a total observação da carta em si. Porque o caminho aqui não começa aqui embaixo e vira para a esquerda. Então, ele está indicando que as cartas principais que possam estar aqui em volta são a carta de baixo e a carta para onde o caminho leva, a da esquerda. Então, essa leitura é triangular. E isso é uma coisa interessante na leitura dessa carta. A âncora. Depois, aquela série de informações, né, que acompanham normalmente essas cartas, todas elas, infelizmente, escritas em alemão, né, para que a gente possa jogar a carta. Então esse que eu mostrei para vocês é o Kipper original, é o Kipper que foi criado no começo de 1800, né, por volta de 1850, na metade de 1800. Esse é o Kipper original. Esse é um dos Kippers que já existem há uns 3 ou 4 anos no mercado. Ele não é muito fiel à direção que essas cartas apontam.
Então ele é muito criticado, essa versão é muito criticada pelos mais puristas, porque eles dizem, por exemplo, que se a moça aqui ela está sentada com o corpo para a esquerda e o rosto para a direita, isso tudo influencia na combinação da carta e ali não segue o mesmo padrão de direcionamento. Mas é claro que os cartomantes, os tarólogos, os designers norte-americanos, já pressentindo que o Kipper irá fazer o mesmo sucesso do Lenormand. O Lenormand fez sucesso há 10, 12, 13 anos atrás. Ele começou a fazer quando os americanos partiram em busca de desenvolver mais o baralho Lenormand. Só tinham as versões francesas do baralho Lenormand. Então, um dos grandes cartomantes, um dos grandes artistas, não sei se vai dar para ler, acho que não, deixa eu ver uma coisa, chamado Ciro Marchetti, um ítalo-americano que faz diversos decks de tarô, tem um deck muito conhecido de baralho Lenormand também. Ele criou, no final do ano passado, um Kipper, e que já vem sendo assim, a venda dele é enorme, o que sugere que nós vamos ter uma onda, eu chamaria de modismo, não chamaria mais do que isso, desse baralho. Então, aqui está o do Ciro Marchetti. Como a gente pode ver, né, já tem esse investimento, né, grande de acabamento. Veja, esse daqui acabou de chegar da Alemanha e eu acho que eu comprei o meu há 20 anos atrás, é exatamente a mesma caixa, sinceramente é a mesma coisa, a imagem é a mesma, a qualidade do papel é exatamente igual. Daí vem, né, para o público, especialmente o público norte-americano, já uma coisa com uma embalagem diferenciada, melhor. Ele reproduz aqui a carta da casa, aqui a carta do trem, aqui a carta do transporte, aqui a carta do homem e da mulher. E ele faz numa embalagem muito elegante, papel de seda negro, embalando as cartas. Não tem uma caixinha, mas tem essa embalagem. O símbolo do Ciro, aqui a carta com o autógrafo dele, feito por cima. E daí nós temos as mesmas cartas. Vejam a reinterpretação. Então, essa é a carta do homem no baralho alemão, essa é a carta do Ciro. Ele já faz o homem principal, quer dizer, é o sujeito da leitura. Mulher principal. Lembre-se, a mulher era essa. Né? Um acabamento muito bonito, muito bom. A carta é grande, é maior. Olha, só para terem uma ideia, ela é um bom tanto maior do que a carta do outro Kipper, que é o tamanho poker. Né? Então, olha, ele já traduz os enamorados por casamento. Essa carta é muito interessante quando a gente estuda no baralho original, que eu recomendo todos a estudarem, que eles são namorados, mas ela já está grávida. Né? Eles estão casando, e assim vão as cartas do Kipper norte-americano. A mensagem, a pessoa falsa. Lembram da pessoa falsa aqui? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui.
Reparem, isso é muito importante na leitura do Kipper. É para onde ela está olhando, para quem que ela está olhando. Ela é falsa com quem? O que está atrás da porta, ela não consegue ser falsa. Então, o que está atrás da porta, a carta que vem à esquerda aqui, no caso, já não sofre a influência dessa carta, que é uma carta negativa. Mas o que tiver à frente dela vai sofrer. Por isso que eu digo que é muito importante a direção do olhar. O carro. Era uma carruagem. O carro, ele obedece o mesmo sentido da carruagem original. Essa daqui, né? Uma viagem, né? Está indo daqui para frente. Ele faz o trem. Ele muda o sentido. É importante nessa carta você ver da onde, qual é a carta que da diagonal que está, por exemplo, numa quadra de 9, num esquema de 9 cartas, qual é a carta da onde ela está vindo, para onde ela está indo, a diagonal, e para onde ele está apontando com o chicote. Então, essas 3 diagonais é que são importantes na interpretação dessa carta. E por aí vai, gente. Eu não, é muito legal esse baralho, muito bacana, né? Figuras muito boas. É um oráculo como qualquer outro oráculo, de interpretação como qualquer outro oráculo. Segue os mesmos princípios, palavras-chave, possibilidades combinatórias de cartas, né? Nada é diferenciado de qualquer outro oráculo. Os oráculos, eles mudam de nome e de sistema, né? Sistema é a maneira que você interpreta, a maneira que você lê, quantas cartas eles têm. Esse daqui, por acaso, também tem 36 cartas. O Ciro Marchetti fez mais, se não me engano, 4 cartas. A gente vai ver isso agora. Desespero, preocupação. Sim. Perdão. Isso daqui. Ocupação. Ocupação, que é aquela carta que eu comentei com vocês do trabalho manual, né? Essa carta equivale a esta carta aqui. Ocupação, uma costureira. Os caminhos. E a carta chamada de a grande água, ou no caso ele chama de horizontes distantes, que é a carta equivalente mais ou menos, não é totalmente, não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas é só para auxiliar um pouquinho, mais ou menos equivalente à carta da cruz e à carta da estrela do Lenormand misturadas. O que ele acrescenta? Na verdade, ele acrescenta 3 cartas. Uma carta chamada pobreza, que não existe no outro. Pobreza, que ele utiliza a imagem do trabalho escravo infantil na Inglaterra industrial. A carta chamada de trabalho constante, que era a utilização de menores de idade e mulheres fazendo um trabalho que era rotineiro e extremamente perigoso nas fábricas, e uma carta chamada comunidade, que provavelmente se refere, dentro dessa imagem do baralho dele, a carta do jardim, eu acredito, dentro do... Se a gente puder comparar o Kipper com o Lenormand, a carta do jardim. O que é muito interessante desse baralho é que, quando eu fiz o pedido, logo em seguida que eu fiz o pedido, vocês viram que não acompanha um manual de instruções, né? Por quê? Porque o manual de instruções foi enviado no dia em que eu fiz o pedido, como um PDF, um arquivo de computador, né? Para ser feito o download. Então, muito bem. Você tem aqui, eu fiz o download, tem toda uma explicação,
por que ele saiu do imagético da Alemanha, Biedermeier, e foi para a era vitoriana, né? Isso tudo ele explica aqui, sem dúvida alguma. E depois, né, o que nós temos? Nós temos no final disso daqui, ele pede que a gente faça uma instalação de um programa chamado Aurasma no telefone celular. E esse programa vai fazer com que você, quando não estiver com isso daqui em mãos, que é muito grande, coloque o seu celular em cima desse programa. E ele vai te dar uma imagem, né, em forma de desenho animado, enfim, da carta que você colocou em cima, dizendo o que significa, com as palavras-chave para você se recordar, caso você esteja longe do seu computador, ou do seu, nem é do computador, é do próprio contexto aqui, que é muito bacana. É uma coisa interessante, né? Não é uma coisa fundamental, mas é uma coisa interessante. Então você vem, coloca em cima da imagem . E novamente, ao final, ele te dá as palavras-chave daquela carta. Você pode fazer isso na própria carta do baralho, ou então fazer isso, como eu estou fazendo aqui, mostrando. Essa é a carta do trabalho com mão de obra, né? Esse programa, Aurasma, ele se instala nos dois sistemas que a gente usa, né? iOS ou Android. Então não tem problema. Qualquer celular roda o programa e pode ser utilizado nessa interpretação. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje sobre esse unboxing. Que, enfim, ele traz isso que é o Keeper, né? Um novo oráculo, um novo antigo oráculo, né? 1850, 1870, que é muito interessante, no qual eu estou dedicando, sinceramente, atualmente, todos os meus esforços e meu interesse em aprendê-lo e incorporá-lo ao meu conhecimento realmente, e fazer com que minha intuição funcione com ele. Acho que é muito bacana a gente, quanto mais a gente sabe, melhor é em todos os sentidos. Certo? Muito obrigado a vocês e espero que a gente possa novamente fazer um unboxing juntos.